Uma satisfação imensa estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho das rotinas do expediente da administração. Quem não me conhece, meu nome é Ricardo Tang, eu sou aqui do expediente da administração. Quem já me conhece, finge que não me conhece, eu sou legal, principalmente no período da manhã. Eu estou um pouco nervoso, eu acordei ansioso, já sentei na minha cama e falei, vou meditar, mas eu sou ansioso. Então eu falei, entra energia positiva, entra logo, não tenho dia inteiro. Estou aqui agora. Eu vou falar um pouquinho de algumas novidades. Eu já acho que foi em 2017, dei um curso sobre rotinas de expediente, mas muita coisa mudou de 2017 para cá. Muita coisa mesmo. Eu não vou conseguir falar de tudo, porque o expediente, a maioria que trabalha com expediente, né? Trabalha com expediente ou tem contato direto com o expediente. O expediente é uma infinidade de coisas que vão acontecendo diariamente, novidades que acontecem diariamente. A gente tem que aprender todos os dias. Então, tudo que eu vou falar aqui, até o que eu posso auxiliar depois, se tiver alguma dúvida relacionada ao expediente, quiser mandar por e-mail, alguma coisa que eu não falei aqui, que aí por e-mail é até melhor, porque a gente responde com toda certeza, com toda clareza, fica até melhor. No final da palestra eu vou passar meus contatos, tá? Tudo que eu aprendi, 40% foi em cursos, em treinamentos e na parte acadêmica. 60% é na vivência no dia a dia com os servidores que eu trabalhei. Tive o prazer do primeiro servidor que me recebeu nessa prefeitura, seu Valdecir, e com muita satisfação a gente vai receber ele daqui a pouquinho. A Elaine, que trabalha comigo no expediente, ela tem uma grande experiência, me passou muita coisa, Donizete, Rose. Então eu tive uma escola muito boa aqui dentro da prefeitura, que eu não teria em nenhum outro lugar, nenhuma faculdade, nenhum curso, tá? Então hoje eu vou falar principalmente de atendimento ao servidor e ao cidadão, ou seja, ao público em geral. Os meios de atendimento que a gente mais utiliza hoje, o protocolo de documentos, que é uma coisa muito simples, mas é muito importante. Eu vou falar uma coisa extremamente simples e rápida sobre isso, mas extremamente importante para hoje, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. O que a gente faz hoje, no expediente, daqui 20 anos, se a gente fizer direitinho, vai ajudar bastante quem vai estar no expediente no nosso lugar. E algumas orientações bem básicas a respeito de jovens aprendizes, que a gente ainda tem algumas dificuldades, as pessoas ainda têm algumas dúvidas, tá? Hoje a gente tem as 4 principais ferramentas, não são todas, as 4 principais ferramentas de atendimento. Quem está anotando não precisa anotar, porque a gente vai disponibilizar, a gente manda por e-mail esses slides, eles são bem simples mesmo, mas a gente manda, porque não precisa se dispersar com isso agora não, tá? Os principais 4 atendimentos. Presencial é muito importante. Telefone, é o que eu menos gosto, mas é o que a gente mais utiliza. E-mail, que é o mais seguro para a gente. Nós, como servidores, quanto mais utilizar o e-mail, melhor. É o e-mail mais seguro que nós temos. E hoje a gente está implantando, com um certo atraso, talvez, porque a gente sempre teve aquele preconceito do WhatsApp sem entretenimento. Hoje o WhatsApp é ferramenta de trabalho. Então a gente está, cada dia, mais implantando o WhatsApp no nosso ambiente de trabalho, convivendo com o WhatsApp. Chega uma hora que a gente chega em casa, em vez do WhatsApp ser lazer, a gente não quer nem ver o WhatsApp mais. É isso, o WhatsApp hoje virou ferramenta de trabalho, uma das mais importantes. Então, sobre o atendimento presencial e por telefone. Por que é o que eu menos gosto do atendimento por telefone? A pessoa liga, nem sempre ela ligou no local correto. Nem sempre ela sabe dizer o que ela está querendo. Então a gente tem que ter aquela maleabilidade para tentar decifrar o que o servidor ou o cidadão está querendo, com quem que ele está querendo falar. Nem sempre ele conseguiu ligar no setor que ele quer, o setor não atendeu, o telefone está errado, ou transferiram para o lugar errado por engano. Pode acontecer, então geralmente ele já está nervoso, exaltado, uma coisa assim. E no telefone a gente não consegue passar para ele uma tranquilidade, uma paz. Então, o que é muito importante que a gente vai aprender com o tempo a respeito da ligação por telefone? A gente tem que aprender a ouvir. Deixa a pessoa falar tudo o que ela tem para falar. Se for uma reclamação, deixa a pessoa reclamar tudo o que ela tem para reclamar. Se for uma solicitação, deixa a pessoa falar exatamente o que ela quer. Se você não entendeu, você fala assim, não, mas exatamente o que você está querendo? A pessoa vai tentar explicar até você conseguir entender, você conseguir decifrar, você se colocar no lugar da pessoa para você decifrar o que a pessoa está querendo e dar esse primeiro atendimento, ou encaminhar para o local correto, ou se você conseguir auxiliar também. É muito difícil porque geralmente as pessoas estão irritadas, mas a gente tem que ter essa calma e essa tranquilidade para saber o que a pessoa está querendo dizer, sem ver a pessoa, sem ter um documento para a gente analisar. É bem complicado. Hoje, na Secretaria da Administração, a gente recebe ligação de tudo que vocês podem imaginar.
buraco, teve uma ligação de um porco que atacou um cachorro, e a gente fala, como que eu vou fazer agora? Como que atacou um cachorro? O que a gente faz? Eu falo para o servidor, para o cidadão, ó, lamento, não sei que tipo, não, a gente não pode falar para ele que a gente não sabe, porque ele não entende que a prefeitura tem N setores, 6 mil e tantos servidores, tal, tal, tal. Ele quer que você resolva. Se você não resolve, é aquela fama de servidor público que injustamente nós temos. E, não faz nada, fica sem resolver o problema, tal, tal, tal. É muito injusto isso. A gente descobre isso quando a gente entra na prefeitura, que é muito injusto. Então a gente tem que ter essa percepção do que ele quer e como a gente vai auxiliar. Se a maneira que a gente vai auxiliar é dando uma pesquisada no Google, direto, cidadão me liga perguntando uma coisa que não tem a menor ideia do que seja, eu vou lá no Google, não, é isso aqui. Beleza, o setor, eu acredito que seja esse setor aqui. Passo o telefone, um e-mail de contato, alguma coisa assim. O cidadão, geralmente, só de ser ouvido, já se tranquiliza, já fica mais feliz, agradece, boa tarde, tudo bem. O atendimento presencial pessoal, eu acho mais simples, porque a gente consegue ver algum documento, a gente consegue conversar com a pessoa e ir questionando a pessoa até chegar no que ela solicita. Hoje, no atendimento presencial, a gente atende aqui na administração principalmente servidor e ex-servidor, mas tem cidadão também, mas principalmente no nosso expediente, servidor e ex-servidor. O expediente ele tem como função fazer esse meio de campo entre o servidor e o setor que ele precisa de contato, que ele quer ter contato. Então, é muito importante esse primeiro atendimento para a gente transmitir até uma paz entre o servidor e, por exemplo, uma folha de pagamento. Então, se a gente atender mal, ele já vai agir mal com a folha de pagamento. Se a gente, como expediente, fala assim, não sei, liga em tal lugar. A gente, como expediente, a gente pode buscar saber. Olha, eu não sei, aguarde um instantinho, por gentileza. Pega o telefone, direto, fala assim, explica lá no departamento pessoal, no RH, tem um servidor pedindo isso. Qual que é o setor correto, com quem que ele pode falar, como que ele procede? A gente informa o servidor, age da seguinte maneira, o protocolo do documento em tal lugar, etc. Isso facilita bastante o trabalho nosso e também da pessoa que vai atender depois da gente, tá? Eu tenho astigmatismo, eu tenho dificuldade de ler, tá, gente? Então, o que foi que eu falei? Os expedientes, eles orientam, eles auxiliam para dar início a um processo, tá? A gente também faz consulta de processo. Depois eu vou falar um pouco como que a gente está fazendo, está tentando implantar totalmente a consulta de processo sem ser por telefone ou presencial na administração. Nunca vai acontecer de ser 100%. Mas a gente está tentando mudar isso um pouquinho para facilitar para a gente e para o servidor. A gente vai chegar lá também. A gente consulta o processo está onde? Está em tal lugar. Qual é o telefone de tal lugar? Entra no sitezinho da prefeitura lá, consulta o local e passa para o servidor. Por isso que é importante todo expediente pegar os telefones mais importantes da secretaria, passa lá para a TI para colocar no site da prefeitura. Hoje, de manhã, por exemplo, eu fui entrar em contato com o Aldecir, não tem o telefone da CDF da educação no site da parte da educação, só tem o telefone. Então a pessoa, não, peraí que eu vou transferir. Coloca lá o telefonezinho, facilita, quem vai ligar na CDF já nem liga no expediente, atrapalhando o serviço do expediente, ou atrapalhando o serviço da licitação, ou atrapalhando... Então é bem mais fácil a gente ter essa informação lá no site da prefeitura para a pessoa já ligar diretamente para onde quer. A gente no intranet tem uma ferramenta de busca de telefones por nome de servidor. Então a gente chega lá no intranet e vai consultar, a gente coloca, por exemplo, Caio Pereira Tami, vai aparecer o telefone da minha mesa. Valquíria de Abreu. Valquíria Abreu, vai aparecer o telefone da mesa da Valquíria. Hoje a gente tem essa ferramenta no intranet, nem todos conhecem, tá? Mas se alguém quiser saber mais dessa ferramenta depois, manda um e-mailzinho para mim, eu mando os prints com os caminhos para chegar nesses telefones. Eu tenho certeza que vocês nem sabem, mas se colocar o nome de vocês lá, vai aparecer o telefone de vocês também, tá? Por isso que é importante sempre manter atualizado o local de trabalho. A tramitação de processos, recebimento de processos, então recebimento, caderneta de protocolo, conferência da documentação e encaminhamento para outro setor. Então isso também é uma função do expediente, acho que é a função principal, assim, que eu diria a mais crua do expediente é essa. Entre outros, assim, cada expediente tem suas particularidades. Eu imagino que vocês já passaram por algumas situações que nós não passamos aqui no nosso expediente, assim como nós passamos por algumas que vocês não passaram. E aí são as particularidades do expediente. Às vezes a gente até age como mais do que expediente para a gente conseguir auxiliar alguma coisa que não está na nossa alçada.
que eu falei, é importante divulgar corretamente o contato de cada expediente no site da prefeitura. A gente tem que ter um contato fácil com o expediente. Se a gente não tem um contato fácil com o expediente da administração, por exemplo, se a gente chegar lá o telefone está errado, o servidor vai pegar, vai ligar lá no expediente do meio ambiente, vai ligar lá no expediente da CDCOM, vai falar assim, eu quero falar com o expediente da administração que estou conseguindo. O que o expediente da CDCOM, do meio ambiente, da agricultura vai fazer? Poxa, eu não consigo transferir a ligação para lá também. Então é importante a gente sempre deixar um meio bem claro de atendimento nos expedientes, tá bom? No site da prefeitura, para a gente atualizar, é bem simples. A gente abre um chamadinho lá para a TI. Eu gostaria que na página da Secretaria da Administração constassem os setores, depois no campo abaixo, que constassem os telefones dos locais de trabalho. No campo mais abaixo, os e-mails, o WhatsApp. Hoje, a maioria dos setores tem WhatsApp. A gente tem o WhatsApp web, que pode ser colocado no telefone fixo do local de trabalho. Então, hoje, por exemplo, no departamento pessoal aqui da administração, todos os telefones que você liga para consulta, eu quero saber sobre o meu pagamento. O DAP1, 3235-1351. Se você colocar no WhatsApp 143235-1351, você vai falar com o DAP1 no WhatsApp. Assim como todos os outros dados, o DAP1, 2, 3, 4, o setor de certidões, todos eles têm essa ferramenta do WhatsApp. Quem me informou essa semana também que está fazendo atendimento por WhatsApp, nossa, não consegui entender o que foi, mas uma outra secretaria também começou já a fazer atendimento pelo WhatsApp no telefone fixo também. O nosso almoxerifado começou também o atendimento por WhatsApp. Isso facilita muito, tanto para a gente quanto para vocês, porque às vezes a gente está concentrado num trabalho, a gente está preenchendo um relatório que a gente precisa entregar para o secretário, o telefone toca, a gente se dispersa totalmente. O WhatsApp não, a gente viu que chegou lá, tudo bem, a gente termina a frase, a gente vai lá e responde no WhatsApp. Facilita para todo mundo, tá? Então é importante, quem tiver o WhatsApp no local de trabalho, colocar no site da prefeitura. Quem não tiver, entre em contato com a TI, vê como faz para colocar esse WhatsApp Business no telefone fixo. Vai ajudar vocês também, tá? Ninguém vai ficar mandando bom dia, se mandar você não responde, daqui a uns 3 dias ninguém mais manda bom dia. Só responde que é de trabalho mesmo, tá? Inclusive você pode colocar uma mensagem automática dizendo que é uso escrito do trabalho e tudo mais, e assim que vocês puderem, vocês vão responder, para a pessoa ficar mais tranquila, tá? Atendimento via e-mail. O atendimento via e-mail, ele é um dos mais utilizados hoje, porque tudo que você manda por e-mail fica documentado. É importante, eu tenho e-mails guardados de 2009, de 2010, 2012. Aquele e-mail que você acha que é importante, um dia você vai precisar dele na sua vida. Faz uma pastinha, deixa ele guardado lá. É muito importante você usar, aqui eu até coloquei, gerenciador de e-mails. O Mozilla. Entre em contato lá, tem gente que era Mozilla. Por quê? Eu utilizo o Mozilla desde que eu entrei na prefeitura. A gente consegue fazer pastas e subpastas para a gente colocar as informações. Hoje, por exemplo, a gente tem a gestão aqui na administração, a gente está com a gestão do aluguel dos veículos. Tipo assim, por dia, uns 15, 16 e-mails que a gente recebe relacionado a isso. Faz uma pastinha só com isso. Solicitações a serem resolvidas. Uma pastinha com solicitações a serem resolvidas. Aí você já vai ver o prazo. Outra ferramenta que a gente tem para ajudar nessa questão do prazo, no computador de todo mundo, vai no calendário, clica lá no calendáriozinho, você vai ter a opção de você colocar um lembrete. Então, por exemplo, hoje eu tenho que vir aqui às 9 horas. Eu já coloquei um lembrete mês passado para me avisar 1 hora antes que eu tinha que estar aqui. Me avisa um dia antes que eu tinha que estar aqui. Isso é uma ferramenta que todos os computadores têm, vem direto no Windows, tá? No e-mail, sempre usar a identificação correta, nome, cargo, função, secretaria e telefone para contato. É bom a gente saber quem que está mandando e-mail para a gente, até para a gente buscar a resposta, se a gente precisar entrar em contato para tirar uma dúvida. Você solicitou uma certidão? É uma certidão mesmo que você precisa, uma declaração? A gente já entra em contato através dessa identificação. Porque às vezes é uma informação que a gente consegue resolver um problema rápido, mas se a gente mandar um e-mail, a pessoa vê e-mail de noite, responde para a gente vê no final do dia, perdeu 2, 3 dias, sendo que é uma coisa que poderia resolver rapidamente, tá? Então, o atendimento via WhatsApp. Hoje, para mim, está sendo o maior desafio e o mais importante. Eu quero implantar muito atendimento por WhatsApp no expediente da administração. Por quê? É mais rápido, é mais fácil. A gente consegue entender melhor o que a pessoa está solicitando escrito. Sempre deixar bem claro para, se a gente utilizar o WhatsApp no computador, não mandar áudio, tá? Senão acaba atrapalhando todo mundo. Então, é sempre importante digitar. A gente sempre indica
a utilização do WhatsApp web no computador por questão de ergonomia. A gente consegue ficar sentado, no nosso próprio ambiente de trabalho a gente consegue responder ali sem precisar ficar tirando o foco da tela. Porque às vezes a gente tira o foco da tela, a gente já se perde o que está fazendo e tem que voltar a pegar a linha que a gente estava andando de novo e às vezes a gente não consegue. O que eu queria comentar com vocês a respeito de consulta de documentos que a gente está utilizando na Secretaria da Administração. A gente fez até um carimbo quando a gente protocola um documento, a gente carimba, coloca o número do documento embaixo, o número do WhatsApp. Por quê? Muita gente quer saber como que está o documento, onde está meu documento, está demorando, tudo mais. Manda um WhatsApp, pode consultar para mim o documento X, tal. Posso consultar, a gente consulta e já passa, o seu documento está em tal lugar, o telefone para contato é esse, o WhatsApp é esse, o e-mail é esse. Gente, facilita demais o trabalho, é rápido para a gente, rápido para eles. Não é que a gente ganha tempo, a gente não perde tempo, tá? A gente consegue responder na hora que a gente tem um minutinho que a gente consegue dar aquela respirada, a gente consegue responder o WhatsApp. Eles não ficam mandando mensagem o dia inteiro, realmente são necessários, eles estão entendendo bem isso, tanto os cidadãos quanto os servidores, está sendo bem tranquilo. O que está difícil é a gente implantar o principal atendimento no WhatsApp. O telefone ainda toca muito, a gente quer evitar que o telefone toque. Então, para isso, a gente disponibiliza um outro canal. O que é muito importante no atendimento pelo WhatsApp? Como a gente não está frente a frente com a pessoa. Empatia é o principal de tudo no serviço público. A gente tem que saber o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está pensando, como que a pessoa vai agir. Então a gente usa a empatia. Então se a pessoa está nervosa, a gente tem que entender por que a pessoa está nervosa. Será que aconteceu isso? Beleza, vamos tentar resolver isso. Ou a gente vai devolver estando nervoso também. Não, a gente vai devolver. Se a gente devolver, a gente vai ter uma pessoa muito mais nervosa. Tá? Até costumava dizer... que se uma pessoa te trata mal, a gente tem uma pessoa ruim. Se você devolve, a gente tem duas pessoas ruins. Então vamos ser o diferencial, vamos acalmar uma pessoa. Às vezes a pessoa só precisa falar, ela já se acalma. Vamos sentir por que a pessoa está chateada. Assim, poxa, ela queria ter aposentado faz 15 dias. E o processo de aposentadoria atrasou, por isso que a pessoa está chateada. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Cordialidade. A pessoa manda mensagem para você. Vê para mim o processo X. Bom dia, só um instante por gentileza. Aí a gente vai lá e passa a informação. Se a pessoa vai escrever o processo X, você responde, está em tal lugar. Parece que a gente está atacando a informação. Não, na mesma frase. Bom dia, seu processo encontra-se em tal local. É o mínimo que a gente faz com a nossa família. Quando a nossa tia manda bom dia, a gente não fala bom dia. Bom dia, tudo bem? Proatividade. A proatividade entra naquilo da gente tentar saber aonde a pessoa quer chegar. Então a pessoa fala, eu estou fui no INSS e eles falaram que é uma certidão de tempo de serviço? Não, não é. Então é uma declaração. Você é servidor ativo? Sou servidor ativo. Então é uma declaração. Não, saí da prefeitura, certidão. Tem algum documento aí? Deixa eu ver o documento. Pega o documento e vê lá o que a pessoa precisa. Ontem mesmo veio um servidor protocolar um documento no local errado, a gente pega o documento, a gente já via qual era o local certo, então a gente pega o documento, não, o local certo para protocolar esse documento é tal lugar. Então a gente auxilia ao servidor. Paciência, a paciência é uma virtude que eu exercito todos os dias, não tenho essa controle total da minha paciência. De manhã eu sou muito mais bem-humorado que de tarde, mas isso a gente está trabalhando dia a dia, a gente vai trabalhando com essa questão da paciência, porque a gente não sabe a realidade da pessoa, a gente não sabe quanto a pessoa andou para chegar aqui, quantas ligações, quantas transferências de ligações até a pessoa chegar onde ela está. Então, paciência é muito importante, a gente não vai tratar com rispidez ninguém, porque isso vai respingar na gente, vai estragar o nosso dia. A gente não pode estragar o nosso dia nem o dia de ninguém. Comunicação articulada. Bom, você vai conversar com, vamos supor, o meu secretário. Eu vou conversar com o meu secretário, eu uso uma linguagem. Aí eu vou conversar com o Zé Ferino, que o porco atacou o cachorro dele lá na chácara. Eu vou falar da mesma maneira que eu falo com o meu secretário? Eu tenho que ver como que ele vai me entender. Então é isso que a gente tem que articular. A gente tem que falar para ser entendido. Então é muito importante isso. A gente não vai falar prolixo, que eles chamam, né? A linguagem, isso não é só uma linguagem prolixa com uma pessoa para ela não entender nada e ficar em dúvida. Não, a gente vai falar a linguagem que a pessoa fala, da maneira que a pessoa fala. Isso é muito importante para a gente, que é servidor público. A gente atende todos os tipos de público. A gente tem que ser entendido e entender todos os públicos.
Uso eficiente do tempo. Essa é uma das principais vantagens do WhatsApp. O WhatsApp ele nos permite gerenciar melhor nosso tempo. A gente não vai ficar o tempo todo... O WhatsApp deu sinal, a gente não precisa parar tudo correr. Não. A gente precisa ter uma agilidade? Sim. Porém, se a gente está fazendo um despacho, a gente não vai parar o despacho no meio para responder o WhatsApp. A gente tem esses 10 minutinhos para terminar o despacho e depois ir lá responder o WhatsApp e resolver o problema do WhatsApp. Então, assim, divulgue sempre que possível, voltando naquela parte da divulgação. Divulga a possibilidade de atendimento por WhatsApp. Isso vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para vocês, vai ser bom para o cidadão, vai ser bom para o servidor. Hoje em dia, todo mundo, quase 90%, acredita que as pessoas têm WhatsApp. Minha avó de 91 anos faz videochamada pelo WhatsApp. O rapazinho que o porco está com o cachorrinho faz chamada pelo WhatsApp, ele manda mensagem pelo WhatsApp, ele tem WhatsApp. Hoje é uma ferramenta muito, muito boa para a gente utilizar. E aqui eu até comento, para tentar responder a todas as mensagens com agilidade. Isso não significa desespero de responder nada. Não. A pessoa manda mensagem em 10 horas, você está fazendo negócio, poxa, até umas 10h30, pelo menos, responde. Então fala, guarda um pouquinho, guarda esse instante por gentileza, já vou verificar seu caso. E aí a pessoa aguarda. Não esqueça de responder, gente. Eu sei que acontece. Mas não esqueça de responder, se possível. A questão da frase automática, é muito legal essa questão da frase automática. A pessoa manda uma mensagem para você, vamos responder assim que possível, aguarde por gentileza. Uma coisinha assim que a pessoa fala, não, beleza, foi acolhido aqui, ele vai responder, ele vai ler a mensagem. Não abra a mensagem se não for responder. Por que eu digo isso? Se você não abrir a mensagem, vai ficar a notificaçãozinha lá que você tem uma mensagem para você ler. Se você abrir e falar, depois eu respondo, você não vai mais ver a notificaçãozinha, depois você não responde. Tá? Então não abra, deixa a mensagem lá até o momento que você for responder. E aqui falar a questão da paciência, a gente tem que ter paciência, a gente está aqui para servir o público, nós somos servidores públicos. O cidadão, ele não tem que ter paciência. É bom que ele tenha, mas ele não vai ter. Então, como é um aplicativo de mensagens instantâneas, é bom a gente não deixar a pessoa muito tempo aguardando. A gente respondeu o quanto antes. Tá? Agora, em relação a protocolo de documentos. Tá? Essa é uma parte básica que todo mundo aqui, acho que já mexeu com o expediente, protocolo, documentos. É muito importante a gente saber o que a gente está protocolando, para quem que a gente está protocolando e para quem que a gente vai enviar. E essa informação a gente vai pegar com o servidor, com o requerente, o cidadão ou o servidor. Tá? Então, onde o servidor ativo deve protocolar seus requerimentos? É uma coisa que a gente bate muita cabeça. O servidor tem que protocolar seus requerimentos na sua secretaria. Mas por que isso? Bom, a gente tem uma lei. A Lei 378 de 94, no artigo 2º, ele fala sobre isso, tá? Então, a gente sempre orienta os servidores a protocolar requerimento na sua secretaria. Servidores ativos, servidores inativos, cidadão que não é servidor, servidores da administração, cedidos, tudo na administração. Mas servidor ativo, o servidor ativo da Secretaria de Obras quer protocolar um documento na administração, pode? Não pode. Tá? Existiram exceções já? Existiram, mas não devem se tornar uma coisa comum. O que diz esse artigo 2º? Ele fala, o requerimento deverá ser dirigido à autoridade competente. Quem vai dirigir esse documento? O servidor através do despacho, e nós vamos dar um encaminhamento, tá? Para decidi-lo, encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Ou seja, o servidor da Secretaria de Agricultura está diretamente subordinado ao expediente da administração, ao expediente da saúde? Não. Ele está diretamente subordinado a quem? A chefia dele, da secretaria dele. Então, o requerimento tem que partir da secretaria ao qual o servidor ele está lotado, tá? Para protocolar um documento, o que é primordial no protocolo do documento? Eu digo isso porque a gente passou por algumas situações bem difíceis. Um processo protocolado em 2006, onde estava o assunto solicitação de aposentadoria voluntária. Interessado, Secretaria da Administração. Tá, não tinha mais nenhuma informação. Quem que solicitou esse documento, esse protocolo de aposentadoria? Como que a gente vai localizar isso depois? Hoje, quase 20 anos depois, não vai localizar. Então, é sempre importante identificar o requerente. Quem que está requerendo? É a Secretaria da Administração? É o servidor X?
é o expediente da administração, é a FUNPREV, é o sindicato. Então, sempre identificar o requerente, colocar corretamente o assunto. O assunto é muito importante, porque na hora de a gente fazer uma busca, aí eu preciso achar um processo que eu protocolei lá em 2014, referente ao pagamento de uma conta de luz. Ah, então você vai colocar lá, beleza, pagamento de conta de luz, requerente X. Aí você vai procurar em 2014 lá o que teve protocolado referente a esse assunto. E alimentar o máximo possível de informações. Ah, pagamento de conta de luz do mês 8 de 2014, da EMEI, Abigail Ward, não sei, o que seja. Colocar o máximo de informação para a gente conseguir buscar depois. Requerente, FUNPREV, um assunto, aposentadoria voluntária no campo de informações e requerimentos. Solicitação de aposentadoria voluntária do Mário Pedro, matrícula tal, beleza, a gente vai conseguir consultar. O Mário vai ligar depois e fala assim, eu perdi o número do meu protocolo, mas dá para buscar pelo meu nome? Dá, a gente coloca lá no assunto. Mário Pedro, vai aparecer todos os documentos dele, a gente sabe que foi 2022, mais ou menos a data. A gente consegue localizar qual que é o documento pelo assunto. Então isso é muito importante. Isso daqui 5 anos, na hora que a gente estiver em outro lugar, ou daqui 10 anos, na hora que a pessoa vier pedir uma revisão, a gente vai conseguir localizar o documento. E acontece muito da gente ter dificuldade de localizar documentos que não foram protocolados corretamente. Acho que todo mundo já passou por uma situação dessa de perder meia hora, 40 minutos, uma hora procurando um documento, que se tivesse sido protocolado corretamente, não teria esse problema. Hoje a gente tem também a facilidade do BPM. O BPM está sendo implantado desde 2017 ou 2018, eu não me recordo bem. Vi essa função do BPM, mas a gente não tinha toda a tecnologia. O BPM hoje veio para inovar. A ideia seria, daqui um futuro não muito distante, não existir mais documento de papel, só que for obrigatório por lei. Isso facilita para a gente saber onde o documento está, para a gente ver o andamento do documento, a gente consegue ver os despachos, a gente consegue ver o que está anexo. É lógico que se não for sigiloso. Se for sigiloso, a gente tem uma opçãozinha lá, documento sigiloso, só o requerente ou a pessoa que vai responder consegue ver o que tem lá. Então, o BPM é muito importante. Hoje a gente tem todos esses BPMs aqui. Vou mandar depois para você também, que a foto vai ficar bem, mas eu mando depois para você. Então, eu coloquei todos os BPMs que nós temos hoje. Hoje, dia 20/10. Por quê? Porque amanhã pode aparecer um BPM novo. Os fluxos estão aí caminhando, as pessoas estão estudando como fazer esse fluxo. A TI, em parceria com a Andressa, do departamento pessoal, no momento a Andressa, estão fazendo essa parte do BPM. Hoje a gente tem solicitação de pagamento de banco interno de concurso público, solicitação de efeito suspensivo de tempo para posse, que são coisas do departamento de recursos humanos, solicitação de cópia do PPP, ainda não é a solicitação do PPP, é a cópia. Às vezes o servidor pediu o PPP, esse servidor pediu o PPP lá em 2017, ele quer uma cópia. A cópia pode ser solicitada por PPP, mas a pessoa não precisa vir aqui para o documento, não. Ele liga, a gente faz por telefone ou ele mesmo faz no sistema de documentos. Cópia do laudo técnico das condições ambientais de trabalho, por enquanto só a cópia. Solicitação de progressão por qualificação profissional por escolaridade. Isso é uma coisa que facilitou muito, que era um documento que ele crescia muito, ele andava, ia, voltava, ficava um documento desse também. Hoje a gente tem ele online, é mais rápido, mais fácil, para todo mundo, até para consultar a documentação, para ver como está. Progressão por qualificação profissional também é o mesmo esquema do progressão por qualificação profissional por escolaridade, era um processo que às vezes dava bastante trabalho. Solicitação de vale transporte, isso agiliza demais. Antes a gente ia fazer por documento, ia para o setor de benefícios. Hoje não. Você protocolou o documento, já está no benefício, já agiliza pelo menos um dia a resolução do problema. Solicitação de cancelamento do vale transporte. Nova via de avaliação por desempenho. Antes era por e-mail, agora você consegue documentar isso pelo BPM. É uma maneira também de você documentar. Eu solicitei a segunda via aqui, o BPM número tal. Solicitação de ficha funcional. Gente, a Secretaria da Educação mandava solicitação de fichas funcionais. Quantidade que vinha era algo absurdo. O que facilita você fazer pelo sistema de BPM é algo que não teria nem como mensurar. Análise prévia de cursos para PQPE. Análise de endereço. Análise de compatibilidade de horário com de carga também são questões do BPM. Alteração de dados cadastrais para admissão em cargo público do RH. Solicitação de declaração de aprovação em concurso, ajuda de custo estudante, acho que foi o primeiro, ou um dos primeiros BPMs, né? A gente aprendeu muito, porque a gente teve que mudar por várias vezes, adequar o rodamento do processo. Foi um dos que a gente mais aprendeu, foi na ajuda de custo estudante.
foi um dos primeiros, se não o primeiro. Participação em congresso e outros, que é um que a gente está tendo bastante dificuldade ainda em relação à tramitação, mas ele está sendo cada dia mais trabalhado, está ajudando bastante. Hoje, inclusive por conta dessa participação em congresso e outros, que foi criada a ferramenta de corrigir o sistema de BPM, que foi uma coisa incrível, ajuda pra caramba. Se você mandou para o lugar errado, você consulta o BPM, você corrige, você puxa ele de volta e encaminha para o local correto. Então, obrigado pela participação em congressos e outros. Contagem de licença prêmio, solicitação de crachá. Hoje a gente está com dificuldade, mas vai resolver essa questão do crachá por conta de material, tá? Então quem solicitou crachá pelo CTM vê que está demorando, não tem problema questionar, ligar questionando, mas é porque a gente está com dificuldade de material, mas está chegando, vai voltar para o crachá. Solicitação de contagem de tempo para biênio, sexta parte e efetivo exercício, tá? Ele usa praticamente o mesmo sistema da contagem de licença prêmio. Alguém tem depois não? Eu tenho. Uma dúvida em relação a esse BPM é a questão dos locais que a gente manda, porque cada documento é mandado para locais diferentes. Então, é uma questão que às vezes bate dúvida, a gente acaba tendo que ligar para perguntar. Sim. Né? Então, se tem algum esclarecimento sobre isso, porque nem todos vão para o mesmo lugar, setores, são coisas... Uma coisa que eu vou te dizer, normalmente, em alguns BPMs, eles falam qual é a tramitação que tem que ser. Você tem um campinho lá, tá mais cinza mais escurinho, que está escrito qual é a tramitação. Se você tiver dúvida, ligue e pergunta, porque é mais fácil do que depois a gente corrigir. Não tem como eu te falar exatamente qual que é. Tem que mandar para a própria, a gente faz, manda para a chefia, depois que a gente vai dar o andamento do Por exemplo, a solicitação de vale transporte. A gente faz a solicitação e encaminha para a chefia imediata do servidor. Se a gente não encaminhar, esse documento vai chegar no setor de benefícios, eles vão ver, não tem a ciência da chefia imediata, da chefia imediata, vai voltar. Mas, assim, qualquer dúvida, como a gente está em 2017, 2018, e esses documentos estão sendo implantados dia após dia, qualquer dúvida liga. Se a gente não tiver essa informação na hora, a gente busca a informação e a gente passa. É melhor a gente ter a certeza do que a gente fazer na incerteza e acabar prejudicando o documento, atrasando o documento, tá? E as dúvidas que vocês mandam pra gente, ajuda a gente também. Porque nem sempre a gente sabe. Eu não vou saber te responder, por exemplo, se você falar, ó, participação em congressos e outros, eu tenho que mandar para um setor a mais, como que eu faço? Não sei. Mas aí eu encaminho um chamadinho na TI, mando e-mail assim para a TI e pergunto, como faz para tanta coisa? A gente aprende junto com vocês. E aí entra aquele negócio lá em 2009, quando o Valdeci me recebeu, lá na Secretaria da Administração, a gente tem um caderninho. Anota no caderninho. Sim. Uma hora a gente já deixa de lado. Hoje meu caderninho eu nem sei onde que está. Mas o caderninho me ajudou muito nos primeiros anos. E agora com o BPM talvez a gente precise de um caderninho novo. Ou uma bloquinha de notas lá no computador. Mas mais alguma dúvida a respeito do BPM que talvez eu consiga responder? Se eu não conseguir, depois a gente busca a informação e responde por e-mail, tá? Vou passar o contato no final. Agora, algumas orientações referentes a jovens aprendizes. Alguém tem alguma dúvida específica sobre jovens aprendizes? Está com algum problema com dificuldade sobre jovens aprendizes? Eu vou falar só 2 tópicos, então talvez vocês tenham um tópico. Pois não. Quando vai vir? Quando vai vir? Está vindo. Na verdade é o da RASC, né? RASC ela não tem mais, não tem mais com a prefeitura, tá? Inclusive no próximo, chama contrato, no próximo convênio, não 19, convênio, no próximo convênio, eles não estão participando, tá? A gente vai ter a Legião Mirim, a Legião Feminina e a CIPS. Tá? Infelizmente, a gente gostava muito da RASC, gostava muito da estrutura deles, dos jovens deles, tudo mais, assim como a gente gosta dos outros também, mas eles não vão mais. Tá? Então, se você teve algum jovem da RASC que saiu, vai ser substituído provavelmente por um jovem da Legião ou da CIPS. Já foi pedida essa substituição? Foi, mas eles falam que está aguardando Um novo convênio? Isso, É uma ampliação, não é uma substituição? Não, é a reposição. Reposição. Foi feito o protocolo? Foi. Manda depois para mim no e-mail o número do protocolo, tudo certinho, eu dou uma conversadinha lá na RH, vejo como que é a situação, porque eu não sei te dizer. A gente vê como está e te responde. Se tiver que aguardar, infelizmente, a gente já teve que passar por isso algumas vezes, né? Alguma outra dúvida a respeito de jovens aprendizes? O jovem aprendiz ele tem que tirar as férias dele junto com a escolar. Mas nem sempre a gente sabe qual que é a escolar. Por exemplo, ele termina agora em janeiro, ele faz
Vai se no informando. Ah, não, é pra fazer um ano. no ano, em janeiro. Aí a gente não sabe quando é que vai começar as aulas dele, né? Então, não sei se dá um mês. Ah, não. Assim, as férias hoje, depois dessa questão da pandemia, a gente teve várias modificações, sempre virou uma loucura mesmo. É 15 dias de férias no mês, 10 dias no outro. O que a CLT fala? A CLT, para jovens aprendizes, a CLT ela diz que as férias do jovem aprendiz têm que coincidir com as férias escolares. A gente não tem mais férias de 30 dias escolares. Então, o que a gente faz? A gente vai ter férias em janeiro, a gente vai ter férias em dezembro, vai ser 15 dias de dezembro, 15 dias de janeiro, 10 dias de outubro. Se a pessoa está de férias, se ela vai entrar de férias em janeiro, a gente solta de férias em janeiro. Ah, vai ser 15 dias. Tudo bem, a gente não pode fracionar férias de jovens aprendizes. Então tem que coincidir. Vai coincidir com as férias da escola? Vai. Vão ser os 15 dias, mas vai coincidir com as férias escolares. O que a gente não pode? As férias escolares são em janeiro, dezembro, janeiro e setembro. Eu não lembro se foi setembro ou agosto, que teve um período de 10 dias de férias. A gente não pode soltar ele de férias em abril. Ele não vai estar de férias escolares em nenhum momento. Então a gente vai seguir a CLT, só que assim, a CLT não previu que as férias escolares seriam fracionadas depois da pandemia. Nem a gente poderia prever. Então a gente segue, as férias escolares vão coincidir com as férias, nem todos os dias, mas vão coincidir. Vai sair de férias escolares dia 2 de janeiro, vamos soltar o jovem aprendiz de férias 2 de janeiro. Vai sair dia 20 de fevereiro, vamos soltar o jovem aprendiz dia 20 de fevereiro. Então é com base nisso que a gente está trabalhando. Tá? E a gente busca essas orientações junto à entidade. Se tiver alguma dúvida mais complicada relacionada a isso, manda um e-mail para a gente encaminha diretamente para a entidade vai responder para a gente. Essa questão das férias, a entidade auxiliou muita gente, a CIPS e a Legião ajudaram muita gente, passando a legislação, informando como que eles agem lá, como funciona o DP deles a respeito de férias, por que a gente tem que pedir com mais de 30 dias de antecedência, porque no e-social tem que estar cadastrado. Se você solicitar férias de um jovem aprendiz para daqui a uma semana, eles não vão conseguir registrar no e-social, o jovem aprendiz não vai receber as férias e pode dar um problema trabalhista para eles. Porque a gente não contrata o jovem aprendiz. O problema trabalhista não é para a gente, é para a entidade. Então a gente tem que evitar isso. Mais alguma dúvida? Então, eu espero ter... Então, o que a gente falou das férias, até coloquei aqui, as férias devem ser agendadas com no mínimo 30 dias de antecedência. Isso é extremamente importante. Não é que nem aqui que a gente ainda consegue, corre no sistema, faz... A gente, por enquanto, ainda consegue fazer isso aqui. Com esse social, a tendência é de no futuro a gente não conseguir. Tá? A gente também ser fechado na escala de férias, fechado, não poder interromper férias, é uma questão do nosso futuro. Então, as férias devem ser agendadas com no mínimo 30 dias de antecedência, por essa questão do e-social. Lembrando que não pode se iniciar às quintas e sextas-feiras, finais de semana, feriado e véspera de feriado. Então, sempre segunda, terça e quarta, quando não for véspera de feriado, para iniciar as férias de jovens aprendizes. É importantíssimo, tá? A gente teve no passado recentemente isso. Só dos aprendizes. Nós, servidores, se a gente quiser entrar de férias, não, quero sair de férias no domingo, a gente vai agitar as férias no domingo, que vai ser prejudicado por ser solicitante. Só quando o feriado é na quarta-feira. Não pode sair de férias na terça nem na quarta. Deve ser na segunda-feira. Não é uma regra nossa, deixar bem claro. Não foi a Prefeitura Municipal de Bauru que estabeleceu isso, tá? Foi uma orientação das entidades com base na legislação. Não, é por conta de quinta e sexta. Eu pensei que fosse na quarta, não podia nem na segunda nem na terça também. Não, na segunda pode. Porque feriado é na quarta. Não pode véspera de feriado. Só na véspera do feriado mesmo. Então na terça-feira não poderia ser. Por quê? Não sei. Mas deve. As férias devem conseguir coincidir com o período escolar, conforme eu expliquei aqui. Hoje a gente está com essa bagunça nas férias escolares. Se você tiver dúvida, quando que a escola, será que a escola vai estar de férias escolares? Dá uma ligadinha na escola, fala com a diretora, quando vai ser as férias escolares da sua escola? Vai ser tal data. Então tudo bem, obrigado. Ele vai responder rapidinho, a gente já passou por isso também. A gente já falou para a escola, eles atendem super bem, informa o período de férias, tá? Elas não podem ser divididas ou fracionadas. Um jovem aprendiz não pode sair de férias 15 dias, interromper e sair mais 15 dias depois. O jovem aprendiz tem que sair com os 30 dias de férias direto. Em relação às faltas, a gente está com bastante dificuldade em relação às faltas, porque às vezes elas chegam um pouquinho atrasadas. A gente recebe ofício de pagamento das entidades sempre no final do mês.
para pagamento no início do mês até o dia 5. Essa é a previsão. Às vezes acaba atrasando, porque acaba o ofício chegando atrasado, acaba o ofício vindo com um erro que precisa ser corrigido. Então, é sempre importante. O jovem me faltou dia 25. Gente, dia 26 ele chegou, não apresentou atestado? Manda um e-mail, faz um ofíciozinho, mas manda um e-mail informando, forma para o autenticado do jovem aprendiz. João, a gente já encaminha para a entidade para já ser descontado no pagamento, porque senão depois a gente tem dificuldade, no caso do jovem aprendiz, ter uma rescisão repentina no mesmo mês e não conseguir descontar essa falta e a entidade tem que devolver por conta deles mesmos, tá? Então é muito importante. Faltou injustificadamente? Foi constatada a falta injustificada, não apresentou atestado médico, não apresentou uma justificativa legal? Encaminha já o e-mail aqui, para o meu e-mail, vou passar aqui no final do último slide, que eu acho que é o próximo. Encaminha para mim, já me faltou dia tal, tal e tal. Não espera, não demora, tá? Não apresentou justificativa, já informa no mesmo dia por e-mail, e depois faz um ofíciozinho, mas informa por e-mail, por gentileza, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Esses aqui são os meus contatos, tá? Meu nome é Ricardo Pereira Tami. Meu telefone, 3235-1203 ou 1110, tá? WhatsApp, esse WhatsApp aqui é o nosso WhatsApp da Secretaria da Administração. Se vocês quiserem marcar, é o 14 98187 0866. Atento com toda satisfação, tá? Esse fica no meu computador, é aberto o tempo todo. Eu tenho um aparelho também, mas o aparelho fica meio de lado. Se vocês puderem não mandar áudio, mandar sempre o foto, o vídeo, ou foto, ou digitar, é mais fácil para mim, tá? Porque o áudio nem sempre a gente tem um fonezinho para ouvir lá no nosso computador, tá? Qualquer dúvida, pode parecer uma dúvida absurda, nenhuma dúvida é absurda, gente. Se vocês têm alguma dúvida, manda para mim, que talvez é uma dúvida que eu também tenha, a gente busca a informação e aprendemos nós dois. Se eu tiver informação, vou ter todo o prazer para repassar para vocês, como todo mundo que me ensinou até hoje, teve todo o prazer de me ensinar o que eu aprendi. Meu e-mail, ricardotami@bauru.sp.gov.br. Tá? Sempre que possível eu estou consultando meu e-mail, várias vezes ao dia, pode mandar e-mail. Se você mandar um e-mail que for urgente, manda um e-mail, liga e manda um WhatsApp. Eu mandei um e-mail para ser urgente, responde para mim? Tudo bem, eu respondo. Se você estiver aqui, eu respondo, tá bom? Agora a gente vai ter uma... Na verdade, vai ser um ensinamento que o Valdecir vai passar pra gente. O Valdecir foi a primeira pessoa que me ensinou alguma coisa aqui na prefeitura. Então, muita gratidão. O Valdecir ele tem muita sabedoria de serviço público, faz muitos anos que ele está aqui na prefeitura. Ele vai dar uma pequena orientação pra gente sobre o protocolo de processos. A gente está tendo bastante problema com o processo a respeito de numeração, capa, o assunto, coisas que são simples, mas a gente tem que ter essa orientaçãozinha. O Valdecir vai dar uma breve orientação. A gente sabe que tem uma comissão sendo formada na prefeitura que vai tratar dessa parte de processos, então, muito provavelmente vai avançar muito isso do que o Valdecir vai falar, isso ainda vai ser muito estudado e avançado. Vai auxiliar muita gente. A gente tendo uma regra, a gente vai conseguir trabalhar padronizado, a gente padronizando todas as secretarias, todo mundo vai falar a mesma língua, vai ser mais fácil de se entender. Então o Valdecir vai dar um breve ensinamento pra gente sobre essa parte de protocolo de processos, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, ou alguma dúvida que talvez que eu não tenha falado, mas que eu consiga responder? Pois não. Às vezes muda, como você falou, muda muita coisa e a gente não fica sabendo. Mas a gente fica sabendo através do manual de integração que vem sendo atualizado. Queria saber se tudo atualizar, é possível mandar para os expedientes um atualizado. Porque a gente não tem essa noção de quando é que atualizou. Certo. Por exemplo, afastamento por adoção. Em abril era uma lei, hoje é outra. Certo. Primeiramente, toda alteração de lei, decreto, todo decreto não foi publicado em Diário Oficial. É importante a gente estar sempre atento. Claro que escapa alguma coisa. Relacionado a manual de integração, os departamentos encaminham para RH uma manual de integração? Tem que pedir para o departamento pessoal, a gente não pode encaminhar. Certo, faz a solicitação e... Também não sei se é definido, por permissão para ele. Entendi. Eu acredito mesmo, pela experiência que a gente tem do expediente, que é um documento público, que pode ser disponibilizado. Faz o requerimento, manda para mim, nem que seja por e-mail. Requer por e-mail, a gente encaminha para o setor competente e verifica essa possibilidade de encaminhar. Eu acredito que não haja impedimento, mas se houver, eles vão informar por que há esse impedimento. Eu acredito que possa ser fornecido sim. Mas se você tiver alguma dúvida a respeito de legislação,
Hoje a gente tem no site, no site da prefeitura, na parte do jurídico, a gente consegue consultar bem facilmente parte de legislação. Ficou bem legal o itemzinho que eles colocaram lá, então você vai ter contatos, leis e decretos. Se a gente tiver um númerozinho, a gente já consultou o assunto, adoção. Já vai aparecer alguma coisa, ou na própria página do Diário Oficial tem a partezinha de busca lá. Se não, ainda persistiu alguma dúvida, caminha e-mailzinho, a gente caminha para o departamento pessoal. Qual que é a legislação mais atualizada que a gente tem hoje sobre licença de adoção? É mais atualizada essa daqui. A gente caminha para vocês e aprende junto também. Mais alguma dúvida? Não? Vou passar aqui o microfone para o Valdeci. O microfone para gravar no curso. Já está com assim, já? Então é isso, gente. Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia. Sou técnico de administração e esse ano estou completando 35 anos de prefeitura. Desses 35 anos, 12 eu passei no departamento pessoal, praticamente 12 aqui no gabinete do prefeito. Hoje eu estou na Secretaria de Educação, na Comissão de Desenvolvimento Funcional, que faz as promoções, as avaliações das professoras, o acompanhamento da PCCS da educação, né? Essa é a parte que a gente trabalha lá. Eu fui solicitado para dar uma orientação a respeito do andamento do processo. Nós trabalhamos no gabinete por 12 anos. Uma experiência nós adquirimos. Nós temos uma legislação, na prefeitura tem muita legislação. A legislação que gera os processos administrativos ela é um tanto quanto antiga. E eu nem preparei nenhum material para pôr aqui, porque, como ele disse, vai ser alterado toda a legislação. Mas o que a gente tem acompanhado, os processos que chegam até nós, naqueles processos que a gente vê em andamento na prefeitura, são muitos erros de procedimento que muitas das vezes são falta de conhecimento da pessoa. Procedimento administrativo, gente, aquele processo administrativo, esse é um processo administrativo de licitação, são 5, 6, 7 anos. Temos processos com mais de 1000 páginas. Precisa se tomar bastante cuidado no tratamento desse documento. Já tive problema quando eu trabalhava no gabinete, tem problema lá na educação, de pessoas, como ele disse, que protocola o processo, no sistema do processo, tudo com o nome de outra pessoa, ou o nome da secretaria, ou o nome lá na educação. É comum um servidor pedir uma promoção, e em vez da promoção sair o nome, o requerente, o servidor, sai com o nome da escola, com o nome da escola. Já fizemos inúmeras orientações, mas o erro continua. Aí na hora de uma busca, quando o servidor vai buscar informação acerca daquele processo, ele não consegue, mesmo ele ligando no expediente, e acho que isso é uma coisa que ele passa, porque eu passo por isso. Na comissão, eu solicitei minha promoção e eu queria saber como está, mas não tem um número. Aí você vai no e-processo e faz a busca por nome. Você joga o nome da pessoa ali, fica lá girando a bolinha lá e não baixa o processo, porque ele não foi protocolado no nome do requerente certo. Então, processo administrativo na prefeitura antigamente, tem algumas pessoas que eu conheço aqui que devem lembrar disso. O Jaime acho que lembra disso. O Jaime lembra. O Ricardo eu não sei se lembra, se é do tempo do Ricardo. Mas o Jaime acho que lembra do tempo. Nós tínhamos um protocolo geral. Ninguém protocolava um processo administrativo, se não fosse aqui nas Cerejeiras, um protocolo geral. Em 98, quando se criou o e-processo, o sistema de processo, primeiro nós trabalhamos com o e-processo do DAI, não sei se você lembra disso, era o e-processo do DAI, e depois a prefeitura fez o dele, trazendo todo o banco de dados que tinha antigamente dos processos antigos para o sistema. Antigamente era tudo aqui. Então, para protocolar um processo, tinha que vir aqui na Cerejeira, e ali, no setor que tinha ali na frente, relações públicas, e protocolar o processo. Todas as pessoas que dão andamento no processo, lá na CEPLAN, por exemplo, andamento de um processo qualquer, tinha que dar andamento no protocolo geral. Os munícipes tinham que vir fazer isso aqui. Isso aí, a prefeitura cresceu, a cidade cresceu, e foi necessário descentralizar. Hoje não existe mais.
Então, criou-se as divisões de expediente, na qual o Ricardo é diretor de uma delas, e que são responsáveis por autuar esses processos. Só que hoje qualquer unidade pode autuar um processo. O sistema do e-processo permite isso. E qual é o cuidado que nós temos que ter? O processo, gente, ele tem um começo, um meio e um fim. Esse ritual não pode ser quebrado. O processo ele tem que começar, ele tem que terminar com o seu arquivamento. E lá no sistema do e-processo, se vocês entrarem lá, aqueles que têm acesso para poder protocolar processo, movimentar processo, vai verificar que quando você vai dar andamento, tem um espaço para você digitar o que vai ser feito daquele processo, por que ele está sendo encaminhado por aquilo. Né? Por quê? Para ficar o histórico desse processo, para respeitar o que o decreto fala. Então, começo, um meio e fim. Bom, o processo administrativo, gente, ele tem primeiro a sua autuação, que ela é feita na origem. Então, a pessoa vem protocolar um processo, chega lá no seu setor para protocolar um processo, você vai pegar o documento da pessoa, o requerimento da pessoa, vai no sistema lá, vai dar entrada e vai autuar o processo. Vai preencher os campos. Uma coisa que eu estou observando muito, não sei se o Ricardo tem observado, não se preenche os dados pessoais da pessoa no processo. É raro você ver isso. Lá tem o campo para o endereço, tem o campo para o e-mail. Quando você abre um processo, é raro você ver que a pessoa preencheu. O e-processo também permite você fazer busca pelo CPF da pessoa. Então, o CPF da pessoa, lança o CPF lá na busca, porque para você protocolar uma pessoa, você tem que cadastrar um interessado. Você pode cadastrar por nome e você pode cadastrar pelo CPF. O CPF é mais fácil porque você localiza a pessoa certa, às vezes já aparece até os dados da pessoa cadastrada. Mas é fundamental a importância de protocolar o nome do requerente e puxar pelo CPF. Então, é a autuação. É o ato pelo qual se dá o início do procedimento administrativo, considerando dar-se a indicação relativa, o nome da pessoa, o órgão interessado, a data, o resumo da matéria e o número do registro. O número do registro é o sistema que dá. Quando você finaliza a autuação do processo, o sistema vai te dar duas formas. Uma impressa, da folha primeira de rosto, para você pôr junto com o requerimento da pessoa, e outra, a etiqueta que você vai colar na capa do processo. Antigamente, cada processo na prefeitura tinha uma cor. Obras e viação era verde, o geral era amarelo, processo amarelo, capa amarela, o jurídico era azul, certo? E da Câmara era rosa. E depois, em 2000, nós criamos aqui no gabinete o de capa pólvora, que é o famoso artigo 18. Esse processo, quando chegar na mesa de alguém aqui, esse processo tem que ter andamento rápido, porque ele tem 15 dias para ser respondido. Quem não respondeu o processo, o prefeito pode sofrer sanção jurídica da Câmara, sanção administrativa por desrespeito a esse prazo, e o servidor pode responder o processo administrativo por isso também. Então, o processo de prazo tem que ficar bem atento. Geralmente, o processo de prazo, gente, tem que cumprir, é o de capa azul, hoje é o de capa azul e o de capa rosa. Certo? Então, a primeira coisa é a autuação. Pegou o requerimento da pessoa, não vai pôr a folha de rosto, imprime aquela etiqueta e cola na primeira folha. O número do processo, a data que ele foi protocolado, a etiqueta, vocês podem ver. Qualquer dúvida, vocês procurem o Ricardo Lento. E essa etiqueta tem que ser colada na capa do processo. Escrever o nome do interessado, o número e a data de autuação dele. Dia que ele foi protocolado. Isso é fundamental. Na etiqueta sai, mas você escreve também na capa. Eu acredito que futuramente nós vamos ter isso tudo digital, não vai ser necessário mais o físico. Assim, isso vai levar muito tempo, não sei quanto tempo nós vamos levar para isso acontecer. E o processo físico, talvez alguns não vão deixar de existir. Então precisa tomar cuidado. Bom, esse processo autuado, formalizado com capa, ele tem que ser numerado. Quando se numera o processo, gente, começa a se contar não da capa. E eu vejo gente contando a capa.
A capa não numera. Numera da primeira página para frente. Tem gente que conta a capa. Se ele perder a capa, o processo fica faltando página. E processo faltando página termina na corregedoria. Se houver uma denúncia na corregedoria, vai ter que explicar por que está faltando página. É muito perigoso a numeração do processo. Precisa tomar cuidado. Então, numera da primeira página. Não pode tramitar nenhum processo sem a numeração da página. Processo protocolado, autuado, o próximo ato que tem dentro da lei chama-se juntada, que o pessoal confunde com apensamento. A juntada, gente, quando você recebe um documento, você vai por dentro dele, você vai por dentro do processo. Qualquer documento que você pôr dentro do processo é uma juntada. Se qualquer órgão da administração solicita a juntada do processo número tal, mandar para você, é um processo que fala o mesmo assunto, ele pediu a juntada, você vai pegar aquele processo, o outro processo, vai tirar a capa dele e vai juntar ele dentro. Quando você for juntar esse processo dentro, você tem que fazer um documento que chama assentada. É uma folha que você vai digitar, assentada. Estamos nesta data, juntando ao presente processo ou procedimento administrativo de número tal, que trata do mesmo assunto ou que trata do assunto tal, a pedido de tal pessoa ou a pedido de tal setor. Data e assim. Põe a primeira página com assentada e junta o processo. Vai lá no sistema do e-processo, lá tem um campo, pensado, juntado, e faz a juntada do processo que a pessoa pediu no mais antigo. Geralmente, na regra antiga, o mais antigo é o capa. Certo? Hoje eu não sei como é que está, você orienta aí. Deixa eu tirar uma dúvida a respeito disso, uma dúvida que muita gente tem também. Você fez a juntada do processo. Você juntou o processo X no A. Você tem que continuar a numeração. Você vai passar por cima da numeração do outro processo. Então, por exemplo, como faria essa parte de numeração? Quando você junta um processo no outro, você vai fazer um documento que chama assentada. Você vai pôr a última folha do processo, põe a assentada. E, geralmente, antigamente, hoje eu não sei se faz. Eu faço. Segue esse juntado, processo número tal, a pedido tal, que consta que passa a ser rubricada com os números tais atrás. Então eu junto o processo e na assentada eu renumero ele. Então eu registro a renumeração. Porque quando você for o outro processo, ele já tem um número. O que você vai fazer? Na mesma folha, logo abaixo, não risca, não passa corretivo, não pode, deixa o número lá. Renumera ele. Porque antes dele entrar no processo, você tem um documento que chama assentada, que dá legalidade, que registra o ato administrativo da juntada. Vocês entenderam? Processo de juntada, geralmente, é raro num sentido assim. O processo de juntada, dentro da lei 37, 37, 34, que você falou que é a lei da disciplinar, né? Processo de juntada, geralmente, é o pedido de consideração de alguma coisa. É muito difícil você fazer juntada de um documento quando não for pedido de consideração. Ou a pedido do interessado. O interessado esqueceu de juntar, só me concluir ele pede para juntar alguma coisa que ele esqueceu ou ele quer acrescentar alguma coisa. Ele pode, qualquer interessado pode juntar qualquer coisa no processo, só que ele tem que requerer, botar o número do processo original e pedir a juntar. Pode falar. Então, eu trabalho na FUNPREV, então o seu processo de aposentadoria, geralmente tem o processo de aposentadoria, e geralmente antes a pessoa solicita a guarda, né, coloca lá a certidão do INSS, por exemplo, ou de um outro órgão, para averbação. Então, na hora que faz a aposentadoria, a gente faz a juntada do processo da certidão com o processo de aposentadoria. Quando você recebe o processo, o documento dele, para colocar no processo que já está no andamento, a regra antiga, não sei lá na FUNPREV como é que é feita, porque a FUNPREV é um órgão à parte da administração, indireto, né? Eu não sei como é feito. Antigamente, todo documento juntado num processo, um processo que já estava em andamento, veio o interessado e pediu para juntar, formalizava um outro processo, ele pedindo para juntar,
Porque todo ato administrativo, gente, ele tem que ser provocado. Quem que provoca? É o interessado ou a autoridade. Se não é a autoridade que está juntando, se é a autoridade, eu vou dizer para vocês aqui como funciona. Mas se é um interessado, é uma pessoa de fora, é um servidor, ele tem um processo tramitando, ele quer juntar uma outra coisa, lá comigo, ele vai fazer um requerimento e pedir juntar. Eu não simplesmente cato o documento lá no expediente e ponho dentro do processo. Não faço isso. Inclusive, quem acompanhou algumas audiências da Câmara, porque a Câmara bateu muito nisso. Você não pode pegar um documento de uma pessoa num balcão e juntar no processo sem que ele peça. Ele tem que formalizar esse pedido. Esse pedido tem que ser protocolado num novo processo e juntado. E a autoridade tem que autorizar a juntada disso. Tem que registrar que aquele documento entrou a posterior da formalização do processo. Certo, gente? Tá? Cada processo é um processo. Mas o cuidado que nós temos que ter. Eu tenho processo lá no SESC, está em andamento. Mas eu tenho um documento aqui que eu quero juntar. Eu vou lá, vou entregar o documento junto no processo, ela não pode pegar esse processo, esse documento no balcão e simplesmente juntar no processo sem registrar ele. Também ela não pode fazer a sentada disso, porque para poder fazer a sentada tem que ser um documento provocado. Todo o processo administrativo ele começa com provocação. Então é o interessado, faz um requerimento pedindo para juntar aquele documento no processo que já está tramitando, ele recebe um novo número, ele é juntado no processo, feita a sentada, numerado e duplicado. A juntada, gente, é quando você pega um documento, coloca dentro do processo e dá seguimento nele. Certo? Se chama juntada. Tudo por provocação, com a sentada e a numeração da parte. Pois sim. Quando a administração provoca que o interessado deverá apresentar X documento. Neste caso, só pegar o documento e anexar dentro do processo. Você pediu, você não a administração, isso, a própria administração solicitou, faltou tal documento, deverá apresentar X documento para o interessado. Então, como isso, né? Sim, vamos supor assim, você manda um ofício para uma pessoa. Geralmente, quando isso ocorre, você manda um ofício, o município, eu não sei se o município faz isso. Geralmente, aqui na prefeitura, você manda para a secretaria para que o servidor junte. Isso. O expediente vai fazer o quê? Vai chamar o servidor da ciência, ele tem que assinar a ciência no processo. Vai assinar que ele está ciente daquilo. Tá? Tudo que você der ciência, tudo que você vai comunicar para o servidor acerca do processo administrativo, ele tem que assinar a ciência e datar no processo. E ele tem um prazo para ele entregar aquilo. Sim, ele entregou, como é um documento interno, dentro da prefeitura, de servidor, no expediente, você vai pegar o documento dele, fazer a sentada, registrar e colocar. Porque você está atendendo a um despacho que está no processo. Agora, na provocação do servidor, chega lá, não, tem um processo que está tramitando, quero juntar isso. O senhor, por gentileza, faça escrito, protocolo e faça juntar. Certo? Ficou alguma dúvida, gente? Outra coisa também. Vou voltar a perguntar, porque fiquei na dúvida, porque isso daí eu não costumamos fazer. Tá, então vamos lá. De novo na juntada. A gente junta, faz a sentada. Não renumera a página desde da primeira até a última, continua da outra. A sequência, a sentada para frente é a sequência da numeração do processo. Por isso que fala juntar. Ele entrou dentro do bojo do processo, dentro do conjunto do processo. O pensamento é que é diferente, eu vou abordar agora. Tá? Eu me confundi, eu me perdi em algum momento aí, então só para eu poder chegar lá, juntar. Estava no processo, você provavelmente vou pedir, no meu caso, a gente pede documentos para a empresa vai mandar os documentos para a gente, eu vou fazer a juntada, ok, então a gente vai ter a página 10, ela me trouxe mais 5, então lá solicito a inclusão de tais e tais documentos conforme a solicitação do agente. Ok, eu junto mais essa sim. Até aí, ok. O que eu me perdi é que você estava falando a respeito, por exemplo, eu fui lá e abri um processo pensando em estrutura dessa pessoa, né? E daí, de repente, eu tenho uma outra denúncia de local, e aí alguém também abriu um outro processo. Quando você deu a fazer o assentamento, eu poder incluir aí, também é juntada.
Essa parte eu fiquei. Porque Todas os dois as processos eles seriam a respeito de estrutura da mesma empresa, só que seriam processos diferentes. Eu consegui juntar os dois. O segundo número de processo, se ele é extinto, uma vez que eu já coloquei ele junto, ou se ele não vai ser extinto, porque no outro caso os dois estão apensados. Nesse caso, como eu juntei um ao outro, como que seria a minha denominação dele e isso, como e é chamada juntada também. Certo. Deixa eu explicar para vocês. A juntada, gente, do processo, geralmente é o processo que fala o mesmo assunto do mesmo interessado. Quando a juntada fala o mesmo, quando o processo fala o mesmo assunto, mas são de interessados diferentes, antigamente, hoje eu não sei, por isso que eu estou falando, não sei como é que está fazendo hoje. Antigamente, o processo é do mesmo assunto, mas são de interessados diferentes, ele não é juntado, ele é pensado. Ele caminha junto, mas ele caminha separado do bojo. Não mistura os documentos, que é o que eu vou abordar agora aqui. Vou ler para vocês aqui. A juntada é a reunião de um procedimento ao outro, formando um só, todo ou a introdução de um papel ou documento protocolar ou um procedimento existente. Certo? Então, geralmente, comigo, e o que eu aprendi ao longo dos anos trabalhando com isso, geralmente a juntada eu só faço quando é do mesmo interessado. Só junto um processo quando é do mesmo interessado que trata do mesmo assunto. Quando o assunto é igual, mas os interessados são diferentes, aí vai entrando num outro quesito aqui. Pelo menos era assim que era feito. Tá? Então vamos continuar. Aí vem o apensamento, que é o que você falou agora. O apensamento é a justaposição de um procedimento ao outro, conservando todos a sua autonomia, ou a justaposição de um papel ou documento protocolado a um procedimento existente, sem que se opere a sua juntada. Então, é um assunto de uma empresa. E vem outra empresa e fala, não, estou falando da mesma coisa. Então, você tem o processo daquela empresa aqui, você vai juntar. Isso todo tem que passar pelas diretorias que vão determinar isso, dentro do andamento lá de cada diretoria. E vocês sabem que são diversas secretarias, cada um tem um assunto. Geralmente, juntada é o mesmo interessado. E quando há pensamento, é quando o assunto é o mesmo, mas os interessados podem ser diferentes. Eu até vou sugerir para você, assim, como se trata de processo que envolve o munícipe, manda um e-mail para ele, ele vai consultar o jurídico, porque tudo isso o jurídico analisa. Tá? Pode mandar diretamente para o jurídico. Lógico, mas, qualquer caso, manda um e-mail para ele. Se tem a dúvida, não fique com a dúvida. Manda um e-mail para ele, ele vai remeter, você vai ter a resposta certinha. Tá bom? É porque cada caso é um caso. Estou explicando para vocês o que a lei fala, mas cada caso é um caso. Vamos ter que analisar. Certo? Certo. Eu assim, eu te entendi. Por exemplo, assim, só para eu poder chegar. Por exemplo, o meu hoje é a seção de alimentos. Eu coloco assim, por exemplo, abre a empresa A, B e C, tem problema de estrutura a respeito do ar-condicionado. Então, eu posso pensar os três, encaminhar para o meu jurídico, para ele me dizer, olha, o ar-condicionado pode ser considerado dentro então, da cozinha lá normal. Aí, ok. Aí, a minha outra pergunta, que é a anterior, é o seguinte. A empresa A, ela veio e abriu um de ar-condicionado, tipo, no início do ano, em janeiro. E em julho, agora, ela abriu um outro a respeito da mesma coisa do ar-condicionado. Então, assim, esse daí, eu vou apensar ou vou juntar? Quando que eu faço aquela sentada, você disse que eu posso juntar os dois processos em um só. O processo juntado, foi aquilo que eu li para você. O processo juntado é o mesmo assunto e o mesmo interessado. Vou expor para você mais ou menos como é o que acontece comigo. E deve acontecer com o Ricardo também. Nós temos 3 graus de recurso dentro da prefeitura. A pessoa dá entrada com requerimento, se ele for indeferido, a pessoa tem o direito em 15 dias de tomar ciência, ou pelo diário oficial, ou por via oficial, a pessoa vai lá tomar ciência, e tem 15 dias para formalizar um pedido de reconsideração para a autoridade superior daquele que emitiu o primeiro indeferimento. No meu caso, nós, a comissão, indeferimos uma promoção.
Quem é a autoridade superior a analisar um pedido de reconsideração? É a secretária. Então, ele dá entrada com isso. O que eu faço? Eu faço a juntada. Eu junto o pedido de reconsideração com o original. Faço a juntada. Analiso, damos o nosso parecer e mandamos para a decisão final da secretária no pedido de reconsideração. Isso porque é o mesmo interessado. Entendeu? Mas foi indeferido o pedido de reconsideração. Publicou no jornal. Ela vem e dá entrada com um processo de recurso final que cabe à senhora prefeita. Já não entra mais juntada. É formalizado um outro processo, apensado, é feito todo o apanhado da explicação, a sugestão de deferimento ou deferimento, mandada para o gabinete. Se o gabinete achar conveniente ouvir o jurídico, ele vai ouvir o jurídico, está lá toda a discussão no primeiro processo, e aí o jurídico dá a definição, a prefeita acata e a gente publica a decisão finalizando o processo. É assim que a gente faz. Mas no seu caso, que nem eu não sei se aqui tem caso de gente com processo de compra, que trabalha com processo de compra, seria bom, na dúvida, consultar o jurídico ou proceder. Tá bom? Certo? Se tem dúvida, formaliza o processo para ele. Tá? Vai ser feita uma regra, como nós estamos dizendo, e vai ser passado para vocês, porque o processo de compra ele tem um ritual. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Processo de compra, processo de emissão de alvarás, emissão de certidões, ele tem todo um ritual. Tem dúvida? Consulta o jurídico. Eu faço isso, viu, gente? Eu tenho dúvida, eu solicito autorização da secretária e mandamos para o jurídico para sanar a dúvida. Mas os maiores problemas que nós temos, gente, não é o apensamento e o juntamento, é a falta da assentada. Tanto no apensamento como no juntamento do processo, tem que fazer um documento que chama assentada, registrando o ato, a data do ato e a autoridade que fez isso, e o número dos processos, o número das partes. No juntamento, segue a sequência. No apensamento, cada um tem o seu número. Certo? Não tem número. Não tem número. E aí essa folha que ela aceitamento, ela vai por último, e como que ela é numerada assim? Na sequência. Essa vai ser No juntamento. Se a última parte, no pensamento, não. Pensamento, cada processo tem sua numeração. Aí o assentamento vai ser apoiado? Isso. Não. O assentamento segue a sequência do processo. Quando você junta. Vai ser apensado. Ah, tá. O apensado não. O apensado ele já é um processo. Já é um processo. Você não consegue apensar um documento que não seja um processo. O pensamento é de outro processo. Você vai juntar um processo no outro. E geralmente o mais antigo é o caso. Certo? Ficou dúvida, gente? Infelizmente não dá para a gente detalhar, porque cada caso é um caso. Tá? Pois não, gente. Lá na FUNPREV nós estamos em processo de digitalização dos prontuários mais antigos, né? E eles não têm esse tratamento. Na hora de digitalizar, o identificador provavelmente vai ser o CPF. Como que a gente faz? A gente formaliza isso, faz assim, pela autoridade, lá, o presidente à época, faz um pedido para juntar tudo, para pensar, para fazer o tratamento? Questão de digitalização eu não vou falar. Vou falar mais do processo que está em andamento. São os processos. Porque a digitalização, ele segue Quando você contrata um processo de digitalização, ele tem um edital e a empresa que faz a digitalização segue esse edital. Então eu não posso falar, porque geralmente os editais de digitalização, para contratar uma empresa para fazer a digitalização, passa pelo jurídico, e o jurídico da FUNPREV já deu a regra. Então tem que seguir o que está lá no procedimento que o jurídico da FUNPREV determina. Tá? Mas tem uma lei que fala, que trata sobre os procedimentos administrativos. E a lei fala que todo despacho tem que ser datado e assinado pela autoridade que fez o despacho. Isso não está acontecendo também. Não põe data, despacha, não põe data. Tá? Despacha e esquece de assinar. Ou despacha, assina e não põe o carimbo para identificar quem foi que assinou. Então tem que ficar muito atento a isso. Então, vocês aprenderam que é autuação juntada ao pensamento e anexação.
Fixação é quando você põe um despacho. Na sequência, gente, para a gente correr, tem a separação. É quando você vai fazer uma tirada, desjuntar, fazer o contrário. Desentranhar. Não, ou desentranhar. Né? A separação. O que fala a separação? Quando você vai fazer um desfazimento da juntar. Tudo isso tem que ser feito com a assentado, registrando o porquê que você fez, colocando a marca, tá? O desapensamento, né, que é quando você tira um processo do outro, e lá no sistema você vai lá e separa os dois, no sistema eletrônico eles vão caminhar junto. O desentranhamento, que é a retirada de um documento de dentro do processo. Qualquer documento que for retirado do processo, o que eu faço que eu aprendi com os antigos? Faz uma cópia, faz um termo de desentranhamento e coloca lá dentro. E a pessoa que retirou assina que recebeu. Fica esse registro lá dentro do processo. Tá? O sobrestamento, que é uma coisa que ninguém sabe. Todo processo ele tem um sobrestamento. O procedimento da lei nossa administrativa fala sobre o sobrestamento. Supunha que você precisa sobrestar um processo para aguardar uma definição. Quem é a autoridade que sobresta um processo? Só o secretário. O secretário que sobresta o processo. Mas ele tem que ter fundamento para isso. Tá? Pega a lei lá administrativa, nós temos uma lei que foi publicada no governo do Rodrigo Agostinho, que fala sobre os procedimentos administrativos. Né? E tem a tramitação. A tramitação do processo. Nós, na Secretaria da Educação, lá, o processo, além de tramitar normal pelo sistema e-processo, lá ele tem um campo que permite você escrever o que você vai fazer. Eu mando o documento aqui para o DP para contar tempo. O menino, quando ele faz o despacho para mandar o processo, ele já escreve, vai para a contagem. Então, quando o servidor interessado ou a pessoa interessada pedir informação e abrir o sistema lá na internet, vai estar escrito por que o processo está naquele setor. Geralmente a pessoa não faz isso, não escreve para ter processo. Você poupa tempo da pessoa que está vendo, você poupa a raiva da pessoa que ela pode achar que o processo está parado, e você poupa a pessoa ter que ficar te ligando. E se ela buscar informação na internet, se ela tiver escrito o porquê que o processo está naquele setor, você facilita muito a vida. Então, a informação ali é fundamental. Certo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? E para finalizar, o arquivamento. Todo processo tem um fim. Arquivou, vai lá no sistema e arquiva ele e manda ele para a pasta certinha. Lá tem até um número, um jeito que você numera até a pasta que ele está guardado. Cada processo tem um tempo de arquivo. Não sei se tem ainda aquela comissão de análise de arquivo, mas é a finalização do processo. Basicamente é isso. O que a gente alerta, gente? Porque nós estamos vendo muito em processo. A falta de numeração, o erro na numeração. Você recebeu um processo no expediente, ele acho que toma esse cuidado, confere toda a numeração. Porque se ele recebeu o processo, depois a numeração tiver errada, a responsabilidade é daquele que recebeu. E a gente descobre na hora que vai mandar para o arquivo geral. Manda para o arquivo geral, eles vão lá, está faltando a página 178. E aí? Aí não acha a folha 178. Às vezes ela nem existe, porque numeraram errado. Às vezes numerou errado. Então, você recebeu um processo no seu setor, passa um olho lá para ver se está numerado certinho. Toma muito cuidado com a numeração de páginas para não incorrer nesse erro. Isso é uma coisa muito comum. Teste direto. Eu já vi processo com erro de página parar na corrigida. Certo? Gente, ficou alguma dúvida? Foi uma pincelada rápida. Vai ser feita uma regra para isso. Né? O sistema, quando ele se tornar digital, não vai precisar vocês tomar conta disso, porque o sistema digital tem a sua regra que força você a seguir esse ritual. Mas enquanto não tem o sistema digital, vamos tomar cuidado. Não se esqueça de estar sentada, não se esqueça de numerar, não se esqueça de brincar, não se esqueça de datar os desfechos. Certinho?
Alguma dúvida mais? Então, você, colega, qualquer dúvida que você tiver acerca do processo, comunica seu superior, faz por escrito na dúvida e tira sua dúvida. Principalmente com processos que envolvem empresa de fora. Ministro de fora, mesmo assunto com interessado diferente. Tá bom? Gente, eu agradeço. Obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição.